Fala galera, sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Nicolas e hoje a gente vai fazer um review sobre os grips para cartucho, para colocar em qualquer máquina e poder usar cartucho em qualquer máquina. Então vamos ver esse review aí. Lembrando vocês que todos os vídeos que a gente faz de review, eles são trazidos para vocês pela Blue Hell Tattoo Supply. Eles estão nos apoiando bastante, é muito legal a parceria que a gente tem com eles. A gente tem liberdade total de falar o que a gente realmente acha sobre cada uma das coisas que eles nos mandam. E hoje a gente vai falar sobre esses grips aqui, tá? Para colocar nas máquinas. A vantagem deles é poder usar cartucho em máquinas rotativas que não tenham como padrão os cartuchos, né? Então pode continuar usando haste normal, mas para esses grips aqui eles são específicos para cartucho, tá? Esses grips aqui eles são da Aston Tattoo, é uma empresa que está importando bastante materiais, vários tipos. Eles têm máquinas, desde máquinas pen até os grips, eles têm agulhas, cartuchos, fontes, algumas coisinhas mais para tatuagem. E esse review eu vou fazer um pouquinho diferente dos outros. Eu acho que fica um pouquinho engessado quando a gente começa a falar só sobre pontos específicos, dando algum tipo de nota, coisa assim. Então eu acho que esse tipo de material é legal da gente fazer um review um pouquinho diferente, tá? Só para explicar para vocês como é que funciona esse esquema dos grips, é assim. A gente tem uma máquina comum, tá? Então essa nossa máquina aqui, ela é aquela Bravo, que a gente sempre usa, tá? E a gente usa sempre com agulha de haste normal. Quando vocês compram esses grips aqui, eles vêm o gripzinho direitinho, tá? E eles vêm com duas hastes, uma maior e uma um pouquinho menorzinho para adaptar com os tipos de máquinas que tem. E são dois modelos, duas opções que tem nesses grips aqui. Um modelo ele tem a regulagem direto aqui no grip, tá? Então vocês conseguem regular a pontinha da agulha, quanto que sai da agulha para fora, certo? Direto aqui no grip, sem precisar adaptar ali na máquina. E o outro modelo, ele é sem essa regulagem, então qualquer regulagem que a gente quiser fazer para deixar a agulha um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro do cartucho, a gente tem que fazer normal, direto abrindo aqui, botando a biqueira para cima e para baixo, tá? Particularmente eu acho que num investimento desse, vale mais a pena pegar o grip regulável, até porque fica mais fácil durante a tatuagem, quando a gente está tatuando e tudo mais. Vai lá, só faz essa regulagem, consegue botar a agulha um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro do cartucho e consegue adaptar os trabalhos bem melhor, tá? Esses grips aqui, eles são de alumínio, eles são bem leves, se eu não me engano são 60 gramas, tá? Eles são muito bem construídos mesmo, e eu acho que é um bom investimento para quem quer adaptar a máquina rotativa para começar a trabalhar com cartuchos. Por que isso não funciona em máquina de bobina? Porque é o seguinte, quando a gente usa máquinas de bobina, a máquina de bobina ela tem um recuo por causa do sistema dela, tá? Esse recuo, quando ele é somado ao recuo que o cartucho naturalmente tem, porque o cartucho ele tem uma membrana aqui embaixo, tá? Para fazer a agulha voltar para cima. Quando a gente coloca esse recuo da máquina de bobina junto com esse recuo do cartucho, algumas vezes ela acaba não tendo força o suficiente para poder pigmentar, tá? Não quer dizer que não serve para máquina de bobina, não quer dizer que vocês não vão conseguir usar na máquina de bobina, mas vocês vão ter que trabalhar numa voltagem um pouquinho mais alta para conseguir ter o mesmo resultado que vocês teriam com as agulhas normais, certo? O sistema de encaixe dela é universal, então é bem simples, tá? Não tem muito mistério, colocou o cartucho ali, girou, já está encaixado, tá? É bem simples de trabalhar com isso. A montagem dela é super simples também, a gente vai colocar a nossa haste aqui, certo? Colocada a haste, a gente coloca o nosso cartucho, faz o aperto na biqueira e já está tudo certo, pronto para trabalhar. Como eu disse, a vantagem desse sistema aqui, que tem a regulagem, é que a gente consegue na própria máquina fazer essa regulagem aqui. Então a gente não precisa abrir, soltar a biqueira, botar ela um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, tá? A gente consegue fazer direto aqui e isso nos facilita bastante o trabalho. Quando a gente trabalha com cartucho, normalmente a gente trabalha mais pela praticidade, porque apesar da qualidade, os cartuchos normalmente eles têm uma qualidade melhor das agulhas, mas a gente trabalha pela praticidade, então isso aqui é uma coisa que considera bastante, tá? Eu vou colocar os valores aqui embaixo de cada uma delas, mas vocês podem falar direto com a galera da Blue Hell e ver qual o valor que eles estão praticando ali no momento, dependendo de quando vocês estão vendo esse vídeo, e eles vendem direto lá. Então basicamente a diferença entre as duas uma tem a regulagem direto na biqueira e a outra não tem. Para fazer esse review, o que eu acho legal falar? Basicamente sobre essa estrutura, de como ela funciona, tá? Eles têm os grips um pouquinho maiores e um pouquinho menores. Esse grip que não tem ajuste, ele é um pouquinho menor do que o outro, tá? Eu particularmente prefiro esse grip um pouquinho maior, tá? Eu gosto dele um pouquinho maior, mas ele coloca um peso na máquina, certo? Então a máquina ela fica com um peso um pouquinho diferente.
Se vocês estão acostumados a trabalhar com biqueiras descartáveis, elas são muito leves. Essa biqueira aqui, esse grip no caso, ele é pesadinho, ele acaba adicionando um peso na máquina. Para vocês terem uma ideia, a Odyssey ela tem 30 gramas e quando a gente adiciona aqui o grip, ela já fica bem mais pesadinha. Eu particularmente não gosto de usar biqueiras de aço, porque o peso ele fica mal distribuído. Eu acho que o peso colocado aqui embaixo não fica muito bom. Se ele for para cima, a gente consegue trabalhar com um contrapeso um pouquinho melhor, mas isso é tudo questão de adaptação. Esses grips eles são muito bem construídos, são bem resistentes, tá? E a vantagem de colocar isso na máquina de vocês é que é o seguinte, vocês vão ter a praticidade do cartucho, que é muito bom. Vocês vão ter a qualidade do cartucho, que normalmente os cartuchos têm uma qualidade de agulha melhor, um controle de qualidade melhor, então dificilmente vai ter uma agulha cega ou alguma coisa assim. E o custo não é alto, então vocês já podem pegar a máquina que vocês estão usando para trabalhar, colocar esse sistema e sair trabalhando com cartucho, tá? É um upgrade muito legal de fazer nas máquinas. Para quem trabalha com X13, com POP, com alguma Direct Drive, ele já dá um sistema basicamente um sistema de recuo, na verdade dá uma amortecida por causa do sistema do cartucho, tá? Então é uma coisa bem legal de se considerar. A Blue Hell vende esses grips e eles têm vários modelos, tá? Tem várias cores assim, então vocês podem escolher a cor direto lá com eles para na hora de fazer a compra e pegar a cor que mais agrada a vocês. Não tem muito o que se falar sobre grips. Além deles serem muito bem construídos, além deles serem uma ótima opção, é um bom investimento. Não é um valor que vocês vão colocar fora, porque acaba usando para qualquer máquina, então vocês podem colocar em praticamente qualquer máquina que vocês estiverem trabalhando, a não ser que ela tenha um sistema diferente com tipo biqueira própria ou alguma coisa assim. E vocês podem sair trabalhando com cartucho, que é uma coisa muito boa, tá? É um investimento muito legal, vale bastante a pena. E quando vocês forem trabalhar com cartucho, as máquinas vão trabalhar um pouquinho diferente do que com haste, tá? Então ela tem que ter uma força um pouquinho maior. Normalmente as rotativas não tem problema com isso, as rotativas têm muita força, tá? Mas vocês vão conseguir trabalhar com máquinas de bobina com uma força maior para vencer aquela resistência dos grips, certo? Então é isso aí, queria falar mais basicamente sobre os grips em si, não tanto pela marca, tá? Mas esses grips para cartucho é uma ótima opção para quem quer começar a trabalhar com cartucho, já tem a máquina, já tem uma X13 e uma POP, pode colocar em máquinas de bobina com aquela condição, se a tua máquina for bem forte o suficiente para empurrar essas agulhas. E como eu disse, vocês podem encontrar na Blue Hell, vou deixar o Insta deles aqui embaixo. A gente vai tentar trazer reviews semanais para vocês aqui, tá? Para poder fazer mostrar mais materiais, mostrar mais opções que vocês podem ter nos trabalhos de vocês. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse review. Quando a gente trouxer materiais diferentes, a gente vai adotar esse estilo de review um pouquinho mais livre, que a gente consiga falar um pouquinho mais aberto, tá? E até o próximo vídeo. Valeu!